Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Estamos, por mercê de Deus, nesta oportunidade, retornando ao nosso encontro habitual para continuarmos estudando a nossa escola bíblica dominical. Continuamos nesse segundo trimestre estudando a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Essa lição, ou esse trimestre, está sendo comentado pelo pastor Osiel Gomes, que é líder da igreja em Tirirical, no estado do Maranhão. E eu alegro-me na pessoa do Senhor Jesus Cristo pela sua vida, da sua família, que tem nos ajudado, tem nos encorajado e, sobretudo, orado por nós, para que não desanimemos. Glória a Deus. Nós estudaremos nessa oportunidade a lição de número 7 para o próximo dia 19 de maio. O perigo da murmuração. O nosso texto áureo diz: "E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor." Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e versículo 10. A verdade prática diz: a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar as promessas de Deus. Queridos irmãos e amigos, queridos professores, superintendentes da escola bíblica, nós sabemos que todos nós, enquanto aqui estivermos, passaremos por dificuldades. O próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflição, mas ele nos aconselhou: tende bom ânimo, eu venci. Ele quer dizer que se nós passarmos por aflições, mas não desanimarmos, baseado no que Jesus venceu, ele vai nos ajudar a vencer também. Mas passando por essas dificuldades que nós passaremos, todos nós passaremos, nós devemos ter dois cuidados primordiais. Primeiro, não querermos terceirizar as situações adversas que passamos, nem para homem algum e muito menos para Deus. Porque nós temos uma disposição quase que natural de sempre querermos impor a alguém ou imputar a alguém os nossos fracassos, as nossas dificuldades, as nossas aflições, os nossos problemas. E outros ainda ousam dizer que é Deus, que Deus não ouve, que Deus não está fazendo, que Deus está castigando e assim por diante. Então, a murmuração advém daí, dos problemas que muitas vezes nós próprios plantamos. E esses problemas, eles geralmente vêm dos três maiores inimigos do cristão, do crente: o diabo, a carne e o mundo. Se nós não vigiarmos, nós vamos ser domados por esses três inimigos, repito, o diabo, a carne e o mundo. E aí os problemas se agigantam. Eles vão se agigantar e nós, sem termos saída, porque já fomos domados, já fomos tragados, vamos agora dizer que a culpa não é minha, a culpa é de A, de B ou de C. E aí vai a murmuração. E o que é murmurar? Murmurar, meus amados irmãos, é censurar ou reclamar em voz baixa. Censurar
ou reclamar em voz baixa é exatamente a murmuração. Quando a gente fala em voz baixa, nós não estamos dizendo que é apenas a voz baixinha. Geralmente quem murmura contra alguém, reprovando os feitos de alguém e o faz de forma baixa, para que não seja ouvido. Por exemplo, o funcionário que murmura contra o gerente lá na loja, o crente que murmura contra o pastor lá na igreja, o cidadão que muitas vezes murmura também contra o governo, ele errando ou acertando, mas é homem. Então, quando nós murmuramos, nós o fazemos de forma baixa, ou não só o tom de voz, mas assim, reservado. Por isso, censurar e murmurar e reclamar em voz baixa dá-se exatamente a murmuração. Nós vemos isso em Êxodo 15, 24, quando o povo que estava saindo do Egito, eles murmuram. Êxodo 15, 24. Olha o que diz aqui. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas tornaram-se doces. Isso aqui foi lá em Mara, quando o povo estava indo a caminho da terra prometida. O povo murmurou, e a Bíblia diz que o povo murmurou contra Moisés, mas essa murmuração é extensiva. Moisés era apenas um instrumento de Deus que estava guiando o povo para tirar do Egito. Mas a responsabilidade de tudo aquilo ali era de Deus. Portanto, se o povo murmura contra Moisés, ele está murmurando contra o próprio Deus. Na Bíblia, no livro de Números, nós temos outras passagens de murmuração do povo contra Moisés e contra o próprio Deus. Nós vamos ler aqui em Números, capítulo 14, e versículos 22 e 23. E todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me trataram, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que jurei a seus pais. Então, a primeira consequência de quem murmura é ter o seu caminho, ter a sua viagem interrompida, ter os seus propósitos interrompidos. Louvado seja o Senhor. Eu já disse que o povo chegou em Mara. Mara ficava ali ao leste do Mar Vermelho. O povo chega lá e lá não tem água, o povo murmura. Mas Deus sempre, com seu amor, com a sua longanimidade, ele ouvia essas murmurações, absolvia essas murmurações e ainda assim abençoava o povo, lhe entregando aquilo pelo que eles murmuravam. Nós temos um registro também na Bíblia Sagrada de Arão e Miriam, que murmuraram contra Moisés, e Miriam, a Bíblia diz que ela ficou leprosa. E qual foi a causa dessa murmuração? Geralmente quem murmura é quando reprova alguém, é quando acha que ele faria melhor e que a pessoa não fez o que deveria. Então eles murmuraram contra Moisés, e como Moisés, como eu disse, era um instrumento de Deus para fazer aquela obra, então agora Deus castiga Miriam, fazendo com que ela fique leprosa. Número capítulo 12, versículos 9 e 10. Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se, e a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa. Vejamos que a Bíblia diz que quando o povo levantava
do arraial, quando desmontava o arraial, que saía, essa nuvem também saía protegendo o povo. Quando eles paravam, a nuvem também parava e ficava sobre o arraial. Mas quando Miriam murmurou, a Bíblia diz que o arraial ficou desprotegido. E Deus tirou a nuvem de sobre o arraial para que o mal, a recompensa viesse para Miriam, que foi a lepra. E agora Miriam vai ter que se humilhar e pedir a Moisés para tirar dela aquele mal. E o que é que Deus diz? Olha, faz o seguinte, deixe ela fora do arraial 7 dias, depois ela retorna. E quando ela retornou, já retornou sã. Portanto, a murmuração é algo terrível. A murmuração na Bíblia trouxeram esses percalços, essas dificuldades e esses castigos que eu já mencionei. O comportamento dos murmuradores é um comportamento estranho, um comportamento adverso, um comportamento desconhecido, porque as pessoas elas acham que alguém errou na sua frente, que alguém não fez o que deveria, que se ele estivesse no lugar faria melhor, e assim elas reclamam e desaprovam aquilo que alguém fez. Mesmo que o reclamador, o murmurador, não está em condição de fazer, porque não lhe foi entregue essa missão. Mas mesmo assim, ela reclama, ela desaprova, ela censura. Portanto, nós devemos ter muito cuidado. O próprio título já diz, o perigo das murmurações. A Bíblia tem aliás, a harpa cristã tem um hino, o hino 302, que fala da murmuração. E começa dizendo, no mundo murmura-se tanto, entre os que cristãos dizem ser, em vez de louvores há canto, há pranto, e tristeza em lugar de prazer. Então, as pessoas que se dizem, então quem murmura, o mesmo está dizendo, quem murmura apenas se diz cristão, porque o cristão mesmo ele vigia para que não caia no pecado da murmuração. Quando Moisés mandou os 12 espias para ver a terra prometida, que Deus havia prometido aos seus pais, eles foram 12. E a Bíblia diz que quando retornaram 10 murmurando, dizendo, não, a terra é boa, não resta dúvida, a terra é boa, mas é a terra que consome os seus moradores, porque lá tem os filhos de Anak, isto é, tem os gigantes, e nós seríamos como gafanhotos diante deles. Ora, e a Bíblia diz que o povo ficou preocupado. Mas Deus então usa Josué e Caleb. No meio de 12, apenas 2 levantaram-se para defender, primeiro, a terra, e depois dizer que não, Deus vai nos dar a terra. Subamos animosamente, foi o que disse Josué. Subamos animosamente e Deus nos dará a terra que prometeu. E o que aconteceu então com os murmuradores? A Bíblia diz que eles morreram por pragas. Todos os 10 morreram por pragas. Enquanto enquanto Josué e Caleb seguiram a trajetória, seguiram a caminhada, honraram o seu chamado, os 12 que murmuraram, que reprovaram e que foram contra a posição tanto de Moisés quanto do próprio Deus, foram mortos por pragas. Isso está escrito no livro de Números, capítulo 14, versículo 36 e 37, que eu vou ler para nós. Números 14, 36
e 37. E os homens que Moisés mandara a espiar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Então, a murmuração, um dos grandes cuidados que nós devemos ter com a murmuração é que ela é contagiosa. Um murmura e aí o outro ouve, murmura também e de repente está a comunidade toda murmurando. É o que aconteceu aqui. Os 10 murmuraram e fizeram com que toda a congregação também murmurasse. A exceção de Josué, Caleb e do próprio Moisés. Então, o comportamento do murmurador é, sobretudo, reprovável. E o crente? Ora, o crente não pode murmurar, porque quando o crente murmura, ele está exteriorizando a sua falta de fé naquele que lhe prometeu a terra. Então, se Deus nos prometeu alguma coisa, nós não podemos murmurar contra isso. Porque a Bíblia diz que o próprio Deus vela pela sua palavra para cumprir. Quando o povo sai do Egito, a Bíblia diz que, como Deus conhece os corações, Deus evitou que eles fizessem a menor viagem, evitou que eles fizessem a viagem mais fácil, que daria aí cerca de 15 quilômetros. Mas Deus fez com que eles rodeassem a terra, até porque Deus sabia que todo aquele povo não chegaria à terra prometida. Deus sabia que aquele povo ia murmurar e que por isso não chegaria, como não chegou, que nós vamos tratar mais na frente. Então, a murmuração, ela impediu que a primeira geração dos hebreus entrassem na terra. Quando o povo começa a murmurar contra os líderes. Quem eram os líderes? Moisés e Arão. O povo começa a murmurar e Deus prontamente reprovou aquela murmuração. Então, quando o povo completa 20 anos da saída, Deus então manda Moisés: olha, Moisés, faça aí uma lista, faça uma contagem aí, porque os que tiverem hoje 20 anos ou mais vão morrer no deserto, não entrarão. Porque foram esses que murmuraram e fizeram com que a congregação murmurasse. Então, os que saíram lá do Egito, ninguém entrou na terra, exceto Josué e Caleb. Então, se os hebreus que saíram do Egito não entraram na terra prometida, o crente que murmura aqui nessa caminhada também não entrará no céu. A terra prometida era uma figura do céu que nós almejamos entrar. Mas se nós murmurarmos contra os líderes, contra Deus, contra o governo, até contra o governo nós não podemos estar murmurando. Porque os governos são falhos, como nós somos também. E são falhos porque são homens. Então o que nós devemos fazer? O que é que a Bíblia manda? Que nós oremos por ele. Eu sei que isso é difícil. Quando a gente vê governos errando de forma quase que deliberada, isso é difícil, dá desgosto, dá raiva. Mas nós devemos compensar isso com oração. Porque a nossa raiva, a nossa murmuração não vai resolver o problema. Só Deus pode resolver. Como? Tirando tal governo e colocando outro que tenha mais seriedade com o tratamento do povo. Então, o povo lá que caminhava para o Egito, eles tanto murmuraram contra os líderes, como eu já disse que
Até a murmuração veio da própria casa. E a Bíblia diz que os inimigos são da própria casa. Então, quem foi que murmurou mais contra Moisés? Miriam e Arão. Quem eram eles? Irmãos de Moisés. E por que eles murmuraram? É aquela história, quando reprova alguma coisa. Eles murmuraram porque Moisés havia casado com a mulher cuxita. Essa mulher cuxita estava fora do povo hebreu. E a Bíblia impedia que houvesse casamento fora dos hebreus. Moisés casou, errou, mas Deus não aprovou também a murmuração de Arão e Miriam, apesar de que Moisés também não estava correto. Então, em nenhuma hipótese a murmuração é justificável, em nenhuma hipótese. O certo mesmo é a gente calar, orar e entregar a Deus, porque o nosso Deus é aquele que resolve todas as coisas. Então, por que é perigoso murmurar? Já foi dito anteriormente, porque, primeiro, a murmuração ela é contagiosa. Quando eu murmuro, eu não murmuro para mim mesmo. Ninguém murmura para si próprio. Ninguém monologa murmurando. Ninguém vai se deitar e fica murmurando sozinho. Quando alguém murmura, e a característica da murmuração é aquilo que eu transfiro para alguém. Então, quando eu transfiro para alguém a minha murmuração, a minha desaprovação a alguma coisa que alguém fez, eu estou dando conhecimento a uma pessoa que dará a outra, e aí a chamada bola de neve. E Deus reprova sob todas as formas. A murmuração é um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Assim como a murmuração impediu que o povo de Deus, saindo do Egito, entrasse em Canaã, por causa da murmuração, Deus não vai mudar. O profeta Jeremias diz que Deus não muda. Deus não é injusto para mudar. Ele não faria justiça lá atrás e deixaria de fazer aqui. Porque Deus não se esquece. O homem se esquece. Deus não se esquece. Então, se ele fez lá, ele fará aqui. Temos cuidado com a murmuração. Eu repito, murmurar é censurar, é reclamar. Muitas vezes daquilo que nem sabe, nem tem conhecimento. Alguém falou e a pessoa não apurou e começa a murmurar, começa a reclamar, começa a maldizer, começa a reprovar, mesmo sem saber do que está reprovando. O apóstolo Paulo, quando chegou em Éfeso, a Bíblia diz que ele foi reprovado lá, quando ele estava pregando a palavra de Deus. E lá em Éfeso existia a grande deusa Diana. E aí eles investiram contra Paulo. E Paulo identificou, numa daquelas investidas, que havia 3 tipos de pessoas ali. Umas que estavam ali para ouvir o que Paulo dizia, outros que estavam ali para reprovar o que Paulo dizia, e outros que nem sabiam por que estavam ali. Então, qual é a razão que há disso? De alguém se ajuntar em algum lugar sem saber o que está fazendo. Não é melhor estar em casa? Assim é o murmurador. Ele muitas vezes murmura, nem sabe por quê. Só porque eu ouvi alguém reclamando e ele quer dar coro àquilo, quer aumentar o quórum, então ele começa a murmurar. Então Deus deu fim aos murmuradores lá para não entrarem na terra prometida e o fará também nesta geração. Os murmuradores não entrarão. Porque quem murmura, já disse várias vezes, está reprovando alguém. Por exemplo, alguém que murmura de um líder
cristão que está fazendo a coisa certa, porque não é todo mundo que acerta também. Tem muito líder aí que está encaminhando o povo não para o céu. E outros que está ensinando o povo para ir para o céu, mas ele não está indo. É alguém que ensina à frente andando de costas, andando na contramão. A Bíblia diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Mas o que é que acontece? Tem muitos líderes aí ensinando os seus liderados na contramão da luz. Jesus diz: quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Mas tem muitos líderes que estão ensinando as pessoas a seguirem Jesus, mas elas estão no sentido contrário. Porque vivem uma vida reprovável. Uma vida fora dos padrões da Bíblia Sagrada. Uma vida imoral. Então essas pessoas, elas não estão reclamando, não. Elas estão fazendo o que não deveriam. E muitas vezes isso pode soar como uma murmuração, que é uma reprovação daquilo que está escrito para que nós façamos e que por isso possamos entrar na terra prometida. Então o destino dos murmuradores não é o céu. O destino dos reprovadores, dos reclamadores, não é o céu. Vamos ler aqui em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e versículo 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então, qual é o destino de quem murmura? É perecer. Os 10 espias morreram por pragas. E na geração odierna, quem murmurar contra Deus perece também como eles lá pereceram. Serão destruídos como eles lá o foram. Glória a Deus. Os males da murmuração são diversos. Primeiro, é que ele não chega no céu. Segundo, o mal da murmuração, como eu disse, ele impregna pessoas. No tocante à igreja local, ela contamina a igreja local. Ela entristece muitas vezes as lideranças. Ela entristece os seus irmãos. Elas transferem para a sociedade algo que não deveria. Algo que não deveria. Às vezes sai contando lá para fora algo que nem verdadeiro é. Então, os males da murmuração são diversos. Por isso, ela é perigosa e nós devemos vigiar contra ela. Porque sabemos de antemão que a murmuração é algo que Deus reprova. É algo que as boas maneiras reprovam. É algo que a palavra de Deus reprova. Então, vamos fugir dessa murmuração, dessas reclamações descabidas, para que asseguremos a nossa entrada no céu. Alguém diz, a nossa entrada no céu pelas portas. No céu só entra pelas portas. E a porta é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, isto é, ninguém vai ao céu, se não for por Jesus. Então, meus amados irmãos, a vontade de Deus é a de que participemos de suas promessas. Portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas casas, igrejas e em qualquer lugar que nos relacionemos com o próximo. Que o nosso Deus nos abençoe e nos guarde e até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.